Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso gratuito de ArcGIS 4. Essa é a aula, se eu não me engano, de número 27, 26 ou 27, acho que é 27 mesmo, eu tô perdendo a conta já. E hoje nós vamos falar sobre Windows, né, sobre janelas. Bom, a agenda para a aula de hoje, então, ela vai ser uma aula um pouco mais curta, tá, do que a aula passada. Vai ser falar sobre janelas, né, sobre o Windows, só que nós vamos focar em alguns atributos interessantes já para Windows, tá? E tudo isso, é claro, através de um exemplo prático. Os requisitos para essa aula, como sempre, são os mesmos da aula anterior, das aulas anteriores. Então, olha, na aula passada a gente já viu sobre o Panel, tá? O Panel é uma classe, como a gente viu, né? O Panel é uma classe super importante da API do XJS, tá? Não só do XJS 4, mas também como das versões anteriores. E hoje nós vamos focar nesse componente que é o XTWindow, tá? Que é uma subclasse do Panel. Então ele é praticamente igual ao Panel, só que em vez de ser um painel que tá ali, como a gente viu na aula passada, ele vai ser uma janelinha. Então você tem tudo que você tem no Panel, só que em uma janela, não em um componentezinho que está lá dentro do seu HTML, tá? Como o Window é uma subclasse de Panel, né, então ele tem tudo, ele tem um header, você pode usar as tools, você pode usar componentes dentro dele, você tem as dockets, toolbars, etc e tal, tá? E vamos então para a parte prática, que é o que interessa mesmo, né? Aqui no Sublime Text, ou no Sublime Text, né, eu prefiro a versão aportuguesada da palavra, não gosto muito de como Sublime soa. Então, aqui a gente tem tudo que a gente fez na aula passada, então na aula passada a gente criou esses componentes aqui e renderizamos eles em divs, né, então div 1, aqui a gente colocou várias outras coisas, e div 2, cadê? Panel aqui, ó, e um painel 2 aí chamado uma div. Na aula de hoje, então, a gente vai focar em Windows. Então, eu já criei aqui uma pastinha para aula 27, já criei um index.html aqui que não tem nada mais do que o import do XJS, do CSS, tá? E do arquivo mesmo. E também importando aqui o arquivo JavaScript da nossa aula 27 aqui, que é o app.js, tá bom? E aqui eu deixei aberto também para a gente testar tudo que a gente colocou aqui da aula 26, nós vamos testar na aula 27, para vocês verem que a Window é uma subclasse de painel, só que tem algumas outras coisinhas que são particulares a ela, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, na documentação, eu tô com a Window aqui aberta, tá? Tô com a documentação da Sencha oficial aberto aqui, não tô usando o meu local. Então, se a gente for ver aqui, ó, a Window é uma subclasse de Panel. Então, aqui, olha, se a gente começar a ver aqui, olha, todas essas configs, as propriedades, tem várias que são herdadas da classe Panel também, e tem umas outras coisinhas a mais que eu vou passar com vocês à medida que a gente for fazendo o exemplo, tá? A Window é uma subclasse de Panel, não preciso ficar repassando tudo aquilo que eu passei na aula passada para vocês de novo, né? Já, afinal, é uma subclasse, então tudo que a gente falou na aula passada tem também para a aula de hoje, aplica-se também para esse componente. Então, para a gente criar uma janela, olha, se a gente voltar aqui na documentação, ele tem até um exemplozinho aqui. Então, eu vou copiar esse carinha aqui, tá? Tô pegando o exemplo da documentação, porque eu sei que tem muita gente, quando tá aprendendo XJS, é uma coisa que eu vejo isso bastante no fórum, principalmente no fórum brasileiro, é que, poxa, eu copiei da documentação, mas não tá sendo executado. Então, vamos copiar aqui, tá? Pra gente ver que a gente consegue executar. Então, dei um Ctrl C e vou fazer aqui um Ctrl V, tá? Só vou dar uma indentada aqui pra ficar melhor. Tá, então aqui o que tem? A gente está criando, lembra como a gente cria e instancia componentes em XJS, que é através do XTCreate, tá? E o componente em questão, que a gente está falando nessa aula de hoje, é o Window. Então a gente passa aqui.
Então, título de hello, então vamos mudar isso aqui para português, né? Vamos colocar oi, em uma altura de 200 pixels com uma largura de 400 pixels. Um layout aqui, tá? Nós vamos falar sobre layouts no próximo módulo, tá? Para esse módulo ainda a gente tem essa parte de janelas e de botões que está previsto para eu publicar agora em julho, tá? Eu sei que nós já estamos na metade de julho, se a gente for voltar aqui, olha, nós estamos no dia 15 de julho. Hoje, a data que eu tô gravando essa aula, dia 15 de julho, provavelmente vai ser publicada até o dia 20, essa aula aqui. Então, até o dia 20 aqui eu publico essa aula. Então, a aula de botões vai provavelmente nessa semana aqui. Em agosto, tá? Agosto vai ser um mês que, eu vou tirar férias, finalmente, depois de bastante tempo aí trabalhando. Desde que eu mudei de emprego, eu não tirei férias ainda, então isso tem mais de um ano. Mas de qualquer forma eu pretendo deixar algumas aulas agendadas, tá? Enquanto nas minhas férias. Vão ser 3 semanas de férias, para eu poder recarregar bem as baterias, mas aí eu deixo algumas aulas já planejadas. E o que eu tava querendo fazer, eu não sei se isso vai dar certo, tá, gente? Então, só tô compartilhando com vocês. Eu tô querendo juntar essas 3 aulas aqui em uma só, porque a parte de doc layout envolve bastante a parte de toolbars, e toolbars envolve bastante a parte de menu e botões, tá? Mas de qualquer forma, nós vamos ter uma aula separada para botões, tá? E essa parte de layouts aqui, ela é bem rápida, tá? Essas aulas aqui, eu não creio que elas vão passar mais de meia hora cada uma. Então, eu tô querendo deixar alguma coisa aqui já planejada para layouts, para assim que eu voltar de férias, tudo der certo, mas são é muita aula, né, para deixar aqui, mas não sei como que isso vai ser, dependendo aí do meu tempo. Tá, para depois, em setembro, já começar com a arquitetura MVC, que é o que todo mundo tá esperando, né? Então, esses são os planos para as próximas aulas, tá? Voltando aqui, então, essa parte de layout, então, se tudo der certo, eu deixo aí agosto, se meus planos não derem certo, fica aí para setembro também a parte de layouts, tá? Mas até o final de setembro, então... Mais tardar, setembro, outubro, a gente já começa a ver a parte de MVC que tá todo mundo esperando. E aqui, então, a gente tem a parte de itens, lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? Você tem essa configuração aí de itens, onde você pode colocar outros componentes do XJS. Então, olha, aqui a gente vai estar um grid vazio com uma coluna só. A gente vai chegar nessa parte de grid, mas espera aí um pouquinho. E aqui no final, tá? Ele tá chamando esse método show. Por que que é isso? Lembra que lá no painel a gente pegou e colocou esse render to, tá? Aqui na janela a gente pode colocar esse render to também, certo? Mas é uma janela, tá? Não é... Se a gente der uma olhada aqui na aula 25, na aula 25 a gente colocou as janelinhas, tá? Então, a gente botou as janelinhas com o prompt. Foi isso mesmo? Isso, olha, tá vendo? Aqui a gente estava colocando, por exemplo, sempre chamando esse método show também. Essa parte que a gente teve da aula 25, aí dos message bots, os dialogues, etc., eles são subclasses de Windows, então praticamente, claro que eles têm as suas particularidades, né? Mas eles têm tudo o que tem na classe Windows e tem tudo o que tem na classe Painel. Tá? Então aqui a gente chama esse método show para mostrar a janela. Porque o que que acontece? Olha, eu vou criar, tá? Vamos executar esse código do jeito que tá aqui, do jeito que a gente copiou da documentação. Então, olha, vou dar um refresh. Vamos para a aula 27 aqui, então a gente já tem aqui uma janela, tá vendo? A gente pode, aqui, ó, se a gente for na parte aqui de janela, ó, ele tem essa parte de floating aqui, tem uns mixins que deixa a gente fazer isso aqui, ó. Uhul! Né? A gente pode ficar brincando aí de clicar e arrastar a janelinha, tá? Então, você também pode fazer um resize da janela, etc e tal.
Tá? Então é isso, tem o show aqui, tá? Se a gente tirar esse show daqui agora, ó. Opa. Eu vou salvar. Vai ficar em branco isso aqui quando eu fizer o refresh. Tá? Por quê? Aqui a gente criou o componente, mas a gente não tá pedindo para fazer nada com ele, tá? Então existe uma coisa aqui na documentação, uma config chamada AutoShow. Então, se você coloca isso aqui, AutoShow igual a true, ou seja, no momento que ele criar a janela, ele já chama aquele método show. Então, se a gente vem aqui, tcharam, a janelinha tá aqui ainda, certo? Então, esse é um atributo aí que vale a gente prestar atenção aqui, que é o AutoShow. Então, true para automaticamente mostrar o componente, tá? Ele vai chamar o método show quando a gente fizer a criação dele, né? Quando a gente chamar esse xtCreate aqui, certo? Tem uma outra coisa também, porque olha aqui, quando a gente fecha aqui, ó, é padrão da janelinha, já vem com, do componente da janela, já vem com esse botãozinho aqui de fechar, tá? Então, se a gente fecha aqui, olha, que é existe uma outra config aqui muito importante também, que muita gente geralmente tem problema com isso daqui. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que é o Close Action. Cadê? Deixa eu filtrar aqui, ó. Close Action, que é essa configzinha aqui. O padrão dele é Destroy, ou seja, né, o XJS ele tem um ciclo de vida que você cria o componente e aí você pode destruir o componente também. Então, quando a gente criou essa janela aqui e clicou nesse botãozinho, ele automaticamente destruiu esse componente. Ou seja, se a gente quiser mostrar essa janela de novo, a gente tem que chamar esse xtCreate aqui novamente, certo? Mas vamos supor que você tem aí algum cenário que você quer mostrar de novo essa janela, você quer reusar essa janela. Então aqui no Close Action, o padrão dele é Destroy. A gente pode colocar o Hide, que é bem melhor, que aí a gente pode chamar de novo essa janelinha. Tá? Então uma outra coisa que eu sempre recomendo fazer é o Close Action. Botar aqui como Hide em vez de Destroy. Tá? Isso, claro que você só vai usar isso daqui, a sua intenção é reusar isso daqui, tá certo? Para você não ter que ficar criando componentes à toa aí no seu XJS. É claro que quando você cria novos componentes, vai alocar memória no seu browser, etc e tal. Então, se você tiver que reusar bastante, por exemplo, ele vai criando, óbvio que ele vai destruindo, mas você pode aí ter probleminhas de performance dependendo da quantidade de coisas que você queira fazer. Então, se você tem uma janela e você quer fazer o reuso dela, sei lá, você vai trocar o itens, vai trocar mensagem, etc e tal, deixa esse close action aqui como hide, tá, gente? Do contrário, se você for mostrar a janela e quando o cara fechar você quer destruir o objeto mesmo, deixa o close action padrão mesmo, que é destroy, ou seja, nem coloca essa configuração aqui, tá? Então, ó, deixa eu filtrar aqui, eu acho que são essas duas coisas aqui que eu queria chamar a atenção de vocês pra janela, porque o resto mesmo é a mesma coisa que o painel mesmo. É só essas duas configurações que eu queria chamar a atenção de vocês também, tá? Tem uma outra coisa aqui também que é super legal a gente fazer, porque dá pra fazer dá pra fazer também, tá? Dá pra fazer isso tanto no Painel quanto na Windows. Eu lembrei disso que eu vi uma pergunta isso no fórum aqui do Brasil, que é essa parte de loader aqui, tá? Já vou explicar pra vocês aqui. Então, se a gente vier aqui, ó, loader, vamos tirar essa parte de componentes aqui. Então, o loader aqui é uma configuração, tá, que é do Abstract Component, ele é ainda superior ao Painel, claro que o Painel tem isso, tem tudo, tá? Mas você pode pegar um conteúdo, isso em qualquer componente do XJS, tá? Não só na Windows, não só no Painel, mas em qualquer
classe que seja filha desse Abstract Component e carregar um conteúdo dentro desse componente, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, o Abstract Component tá aqui em cima, olha quanta coisa. Então, todas essas classezinhas aqui, olha, todas essas classes que a gente viu aqui, o pane, o menu, o tab pane, o grid, tree, etc e tal, dá pra gente fazer isso, tá? Então, assim, window, panel, o panel dá pra fazer isso, óbvio que o window também vai dar pra fazer isso. Então, vamos criar aqui, peguei aquele exemplo ali e vou só dar uma indentadinha aqui pra gente ver. Tá, e aqui no loader tem umas coisinhas a mais aqui. Então, auto load true, vamos botar uma load mask, que na verdade não vai dar pra fazer. Então, aqui vamos colocar esse window aqui, vamos fazer umas modificações. Eu não gosto desse show aqui, então nós vamos usar aqui auto show true, tá? Eu vou só comentar isso aqui porque aí nesse caso ele não vai renderizar esse carinha aqui, tá? Não vai renderizar esse primeiro componente aqui. E aqui então a gente vai pegar um content, a gente vai fazer vai fazer o load de um content HTML. Vamos criar então aqui esse arquivo, ó, dar um content HTML. Não sei se vocês lembram, acho que foi na aula que a gente usa XJS com jQuery junto, né? Então aqui a gente, na aula 4, a gente pegou o jQuery e fez o load de um conteúdo que tá aqui em HTML dentro de um painel, tá? Hoje a gente vai fazer isso só utilizando XJS. Então eu vou pegar esse content e colocar aqui. Então, no momento que a gente renderizar essa window aqui, vamos tirar esse botão também. No momento que a gente renderizar essa window aqui, o componente vai fazer o load de todo o conteúdo que tá aqui e vai colocar dentro dela, tá? E aí, é claro, como isso aqui é um HTML, tá? A gente tá utilizando aí aqui vamos voltar aqui. Aqui no loader, tá? A gente pode utilizar outras coisas também, como por exemplo, data ou components. Então você pode colocar dados aqui utilizando lá o data package ou algum outro componente, tá? Mas nesse caso aqui a gente tá pegando um conteúdo HTML. Então você pode ter uma página HTML que você tem vários CSS, pode colocar um estilo bem bacana. Aqui a gente tá colocando nada, já porque a gente só tem aqui aquele texto padrão, né, que o pessoal usa aí na web, para exemplo. Então, quando a gente executar esse código, ele vai mostrar essa janela com esse conteúdo aqui dentro. Note que é 2 arquivos diferentes, tá? Então, só para mostrar para vocês que é possível fazer isso também. Então, tá aqui, tá? Você pode maximizar, ele automaticamente, olha, vai tomar conta para você do conteúdo. Então, se eu minimizar aqui, ó, mais ainda, e ele vai fazendo as coisinhas aqui. Aí você pode botar um auto scroll, etc e tal, pra deixar isso aqui melhor, tá? Pra trabalhar melhor com isso aqui. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês também, eu acabei esquecendo, mas graças a esse exemplo aqui eu acabei de lembrar, é essa configuração modal aqui, tá? Então no JavaScript a gente também pode criar janelas, etc e tal, e se for modal, significa que eu não posso interagir, né, com o conteúdo que tiver aqui de baixo, que a gente não tem nada, né, mas eu não posso interagir com nada que tiver aqui, já que essa janela é modal, tá? Então vamos tentar fazer um exemplozinho aqui, deixa eu pegar esse HTML aqui. Então aqui, ó, eu vou só escrever umas coisinhas aqui, tá, pra gente ver aqui. Então, ó, se eu fizer um refresh aqui de novo, eu vou estar com o componente aqui. Olha, eu não consigo nem fazer o select daqui de nada, tá? Porque essa janela aqui é modal. Agora, se eu voltar aqui, por exemplo, ó, deixa eu tirar esse auto show true aqui, ó. E voltar com esse cara aqui não é modal, tá? Porque o padrão da janela não é ser modal, tá? Então, se a gente vier aqui fazer um refresh, ó, note que o fundo tá branco, não tá mais aquele cinza, tá? E eu consigo interagir,
eu consigo interagir aqui com o conteúdo que tiver atrás da janela também. Então, é uma outra dicasinha aí que vai ficar pra vocês, se vocês querem, tá? Bem, era isso que eu queria passar pra vocês de janela. Janela é um painel, só que você tá em formato de janela, tá? Que você pode fazer... tudo que você pode colocar dentro de um painel, você também pode colocar dentro de uma window, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Só lembrando desses 3 configs aqui, do Auto Show, do Close Action e do Modal, que são muito importantes na hora de você criar uma janelinha. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, lembre-se sempre, né, devem ter percebido que nas últimas aulas eu sempre tô com a documentação aberta, tô pegando exemplos da documentação para mostrar para vocês que a documentação do XJS é a sua melhor amiga, ela precisa se tornar a sua melhor amiga, né, para você desenvolver. Tudo que você precisa tá na documentação. Código-fonte você pode olhar dos componentes, né, já que XJS é open source, né, tem a versão comercial também, mas mesmo na versão comercial você consegue ver o código-fonte do framework. Então, você tem todas as configs, todas as options que você pode colocar. Então, assim, documentação precisa se tornar a sua melhor amiga, tá certo? Então, sempre deixe a documentação aberta, instale o XJS localmente, tá? Se você quiser, se você não tiver, sei lá, algumas empresas têm essa coisa de limite de internet por dia, né? Um limite de dados que você pode trafegar, então baixe o XJS, instale localmente, a gente já viu como fazer isso aqui no curso anteriormente. E tenha a sua... Tem a sua referência local e sempre deixe a documentação aberta. A melhor maneira de você aprender XJS, estudar XJS, né? Existem vários livros aí muito bons no mercado, mas a maneira que você vai realmente aprender é lendo, se aprofundando na documentação. Então não deixe de ler a documentação, tá? Leia os livros que tem aí, tem vários livros bons. Leiam a documentação, é a sua melhor amiga, tá? Ela precisa ser a sua BFF para você se tornar um ótimo desenvolvedor XJS. Então, código-fonte da sala tá no GitHub, vai estar dentro da pastinha vai estar dentro da pastinha aula 27, tá? Então aí é github.com/laiane/curso-xtjs4, né? O link do curso com todas as aulas publicadas está no blog, onde vocês podem acompanhar lá. E tem um livro aí também, quem quiser dar uma ajudinha, tá? O meu livro sobre XJS 4. Uma pergunta que as pessoas... Eu vou aproveitar essa videoaula, já que ela tá um pouquinho mais curta que as outras, pra falar sobre isso também. Hoje eu tô meio tagarela, né? Mas tudo bem. As pessoas me perguntam, quando é que vai sair a versão português do seu livro? Não vai, tá? Uma coisa... O livro é meu bebê, tá? Eu escrevi, etc e tal. Mas eu não sou dona do livro. Quem é dona do livro é a editora. Então, por exemplo, se a editora quiser lançar uma segunda edição, ela pode, se a editora quiser tirar do mercado o livro, ela pode. Se a editora quiser traduzir para qualquer outra língua, no caso português, espanhol, francês, italiano, sei lá, ela pode também. Mas é a editora que precisa tomar essa decisão, não sou eu que tomo a decisão, tá? Quando a gente escreve um livro, a única coisa que você tem direito sobre o livro são os direitos autorais. Ou seja, você é o autor do livro e ninguém pode tirar isso de você, tá? Então, a gente recebe só os direitos autorais da venda dos livros, que é uma porcentagem muito, mas muito pequena, tá? Mas assim, a editora faz com o livro, a partir do momento que você entregou, né, todo o manuscrito do livro, é da editora, né, a editora que tem os direitos sobre isso e ela pode fazer o que ela quiser com o livro, não você que é o pobre autor só tem direito mesmo a de colocar o nome dele ali embaixo para dizer que ele é o autor, tá? Pelo menos é isso que tá no meu contrato com a Packet. Aqui nas livrarias, nas editoras brasileiras também é a mesma coisa, tá? Então o livro não é seu, você só tem os direitos autorais do livro. Quem é dona do livro é a própria editora. Então, assim, para resumir,
Até agora a Packet não demonstrou interesse em traduzir esse livro para nenhuma outra linguagem, então por enquanto vai ficar só no português mesmo, tá? Contato, então, para quem quiser, tem a página do blog, tem a página do blog no Facebook, tem Twitter, GitHub, aí onde os vídeos estão sendo postados no Vimeo e no YouTube, tá? Dúvidas técnicas, tem o fórum brasileiro, se você quiser fazer perguntas em português, que é o xjs.com.br, tá? Coloquem as suas dúvidas técnicas lá. Por exemplo, não estou conseguindo fazer certa coisa, aquele loader que você mostrou na aula não está funcionando aqui para mim. Né, eu tô tentando fazer uma coisa diferente, tô tentando carregar uma página HTML que tem vários scripts, etc e tal, por algum motivo não tá funcionando pra mim. Coloca lá no fórum, tá? Porque muita gente acaba me enviando essas coisas por e-mail e eu não tenho acesso ao meu e-mail no trabalho, eu acabo demorando muito tempo para poder ver e-mail quando acabo vendo minha caixa de e-mail. Tem muitos e-mails, então acabo demorando bastante para poder responder os e-mails. E lá no fórum tem várias pessoas que acessam o fórum todos os dias e certamente alguém vai poder te ajudar. Então é bem mais rápido você colocar no fórum. Se você está com pressa para poder ser respondido, coloque no fórum. E é óbvio, também tem o fórum da Sencha, que é o sencha.com/fórum. Você pode fazer o cadastro lá também. Só que você vai ter que postar sua pergunta em inglês ou japonês, né? Eles têm um fórum internacional japonês, tá? Mas vai ter que postar a sua dúvida em inglês lá pro pessoal responder. E aí tem o pessoal de... Tem o Mitchell, Mitchell Simons é um super guru de XJS, né? De outras tecnologias ciências também. E ele é um gerente sênior do fórum e ele tá lá, assim, responde, põe a pergunta, não demora nem 10 segundos, o cara já respondeu também. Então também tem o pessoal que ajuda bastante a comunidade, que são pessoas super feras também, que trabalham pra Sencha, etc e tal. Então pode colocar a sua dúvida também no fórum da Sencha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês lá no blog e até a próxima!